Boa noite, meu irmão e minha irmã, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na nossa reflexão bíblica, nós estaremos lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 51, capítulo 3, versículo 30. Antes da leitura, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, ensina como devemos servir ao Senhor. Instrui-nos, Senhor, pela sua palavra, com a força e a suficiência do teu Espírito Santo, para que possamos testemunhar e glorificar o seu Filho amado, como convém. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no momento eu vou ler alguns versículos dessa referência bíblica, começando no versículo 35. O texto diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. Versículo 40 agora até o versículo 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora o versículo 45 até o versículo 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. E agora no capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos e minhas irmãs, nós servimos ao Filho amado de Deus. E no batismo e na sua transfiguração de Jesus, os céus se abriram e ouviram-se a voz do Pai. A voz de Deus foi ouvida, que declarou: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho alegria. E nós servimos ao Filho de Deus, ao Filho amado de Deus. E nesse sentido nós precisamos saber como devemos servir a Ele. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês 2 pontos. Como devemos servir a Deus, esperando glórias e honrarias dos homens. E o segundo ponto, quando nós recebemos essa revelação de quem é Jesus, qual deve ser a nossa postura diante dessa revelação? Responder de uma forma ativa ou de uma forma passiva? E com o exemplo de João Batista, nós vamos ver então como deve ser o nosso serviço ao Filho amado de Deus. Certa vez, Jesus fez uma declaração a respeito de João Batista e ele disse: E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Além dessa declaração, João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Ou seja, ele era uma pessoa importante, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia a dimensão do seu ministério. E ele sabia quem era Jesus Cristo.
É dessa forma que nós devemos também servir ao nosso Senhor, como João Batista declarou. Nós devemos nos diminuir para Jesus Cristo crescer diante do povo. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente existem muitos líderes cristãos, evangélicos, querendo um destaque, querendo um papel que não lhes compete ter. Nós devemos nos diminuir para que ele, o Filho amado de Deus, possa crescer. João Batista, ele declarou ser apenas uma voz que clamava no deserto. A mensagem de João Batista, ou seja, sua pregação, não era sobre ele mesmo, mas era sobre aquele que viria. Era de preparação para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista sabia que ele era apenas um precursor e que Jesus tinha a primazia, ou seja, o primeiro lugar, pois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João Batista sabia que o batismo que ele realizava era somente com água, mas o batismo do nosso Senhor é com o Espírito Santo. João Batista, ele declarou que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. E além disso tudo, João Batista, ele fez uma declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fez essa declaração, 2 dos seus discípulos imediatamente deixaram de seguir a João Batista e passaram a seguir Jesus Cristo. E um pouco mais para frente, no 3º capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo 22, outros discípulos de João Batista, a gente pode entender dessa forma, eles quiseram causar um certo desconforto ou um conflito entre João Batista e Jesus Cristo. E eles vão dizer assim: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e as pessoas saem ao seu encontro. Essa frase, essa declaração desses discípulos de João Batista poderia gerar um sentimento e pensamentos de competição, de inveja e de ciúme, porque agora todos estavam saindo ao encontro de Jesus Cristo. Mas João Batista, ele não tem essa postura de inveja, de ciúme, de competição. Ele vai responder para aqueles discípulos isso: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, e a minha alegria está em ser amigo do noivo. Ou seja, agora o meu ministério ele vai diminuir. Convém que eu diminua e que ele cresça. O meu ministério vai diminuir e o dele vai crescer. Essa era a postura de João Batista. João Batista sabia quem era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia a dimensão do seu ministério. Agora o ministério dele iria diminuir para o ministério do Filho amado de Deus crescer. E ele estava feliz em ser amigo do noivo. E é assim que deve ser a nossa postura, nos diminuindo e Jesus crescendo diante do povo.
Em relação ao segundo ponto, quando nós sabemos e recebemos essa revelação, quem é Jesus de Nazaré? Como deve ser a nossa postura? Devemos responder essa revelação de uma forma ativa ou de uma forma passiva? E eu vou compartilhar em cima de André e de Filipe a postura desses dois homens que passaram a ser discípulos de Jesus Cristo. André, ao ouvir essa declaração de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, ele imediatamente procura o seu irmão Simão e vai compartilhar com ele essa mensagem. Achamos o Messias, achamos o Cristo. Essa é a postura que nós precisamos fazer, que precisamos ter, precisamos levar a mensagem de que Jesus de Nazaré, ele é o Messias. E o outro exemplo é Filipe. Filipe, ele foi chamado pelo nosso Senhor para ser discípulo. Ele vai à procura do seu amigo Natanael. E ele vai compartilhar também essa revelação. Achamos aquele que está no livro da lei de Moisés e nos profetas. Essa deve ser a nossa postura, essa é a nossa mensagem, anunciar que Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, ele é o Filho amado de Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o único mediador, ele é o Rei, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ser vozes para declarar: venham e vejam Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que possamos servir ao Filho amado de Deus, nos diminuindo para que ele possa crescer diante do povo. E que possamos anunciar: Jesus, ele é o Cristo. Um grande abraço, amém, e até a nossa próxima reflexão.